Primeiro par craniano, fundoscopia. Para esse exame precisaremos utilizar um oftalmoscópio. Algo importante é que a gente deve realizar o teste dele antes para ver se ele está funcionando de forma adequada. A gente vai visualizar a luz, se está acendendo, se está funcionando bem. E devemos avaliar alguns pontos dele também, para que vocês conheçam. Nessa região lateral a gente tem essa roleta, onde a gente acaba ajustando o grau, que a gente vê nessa região de baixo, e em cima é onde fica a lente, onde a gente vai usar para visualizar a pupila do paciente. A gente deve realizar o teste do grau girando a roleta e tentando visualizar a nossa digital, para ver se estamos conseguindo ver bem. Nós devemos alinhar o nosso posicionamento com o paciente, visualizando se o nosso lado esquerdo está com o lado esquerdo do paciente, para que a gente não fique numa posição desconfortável para o paciente. Também devemos pedir para que ele tire os óculos e devemos iniciar o teste visualizando da região lateral para a região central e posteriormente nos aproximando do olho do paciente na tentativa de visualizar a pupila. No outro lado também devemos realizar o alinhamento do lado direito com o lado direito, não é, do paciente, indo da região lateral para a medial e posteriormente nos aproximando do olho. O terceiro, o quarto e o sexto nervo são avaliados conjuntamente, sendo que o troclear inerva o oblíquo superior, que faz a mirada medial e para baixo, e o abducente e o reto lateral, que faz a mirada para a lateral. Os demais músculos são inervados pelo óculo motor. Para avaliarmos a motilidade ocular extrínseca, podemos pedir que o paciente oclua um olho e acompanhe o desenho de um asterisco com os olhos. No vídeo estamos mostrando a avaliação do reto superior, reto lateral e reto inferior. Agora estamos avaliando o reto medial, oblíquo inferior e oblíquo superior. Da mesma forma, sucedemos ao outro olho. Perceba que estamos avaliando o óculo motor, abducente e óculo motor. Agora avaliamos o óculo motor novamente e o troclear. Com a prática, a gente pode avaliar nervo e músculo ao mesmo tempo, sem pedir para o paciente ocluir um olho. A única desvantagem de fazer dessa forma é que devemos estar mais atentos, porque cada olho irá usar um músculo diferente e um nervo diferente para realizar o movimento. Outra forma possível de fazer o teste é desenhando um H e pedindo para o paciente acompanhar o dedo com os olhos. Possíveis alterações desse teste são o estrabismo, nistagmo e a diplopia. Já no reflexo fotomotor, avaliamos a integração do segundo e do terceiro nervo. No vídeo, estamos mostrando o reflexo fotomotor direto, em que o examinador incide rapidamente uma luz da lateral para a medial, buscando observar a contração da pupila. Para o reflexo fotomotor indireto, utilizamos a nossa mão como um anteparo. Então, incidimos a luz em um olho, buscando observar a contração da pupila contralateral. Buscamos observar se as pupilas são isocóricas ou anisocóricas e se há miose ou midríase. Quinto par craniano, nervo trigêmeo. Para esse teste, iniciaremos realizando a testagem da sensibilidade tátil, utilizando o algodão, pedindo para que o paciente fique de olhos fechados. Iniciaremos avaliando os 3 ramos, né? Lembrando, sempre que avaliarmos um ramo, ele será considerado como o novo referencial. Lembrando também que devemos avaliar de forma bilateral, vendo se o ramo direito está igual ao esquerdo e se ele consegue sentir, não é, em ambos os lados. Posteriormente, partiremos para a avaliação da parte motora, onde realizaremos a palpação dos músculos mastigatórios, iniciando pela região dos músculos temporais e posteriormente da região do masseter, vendo se existe a contração desses músculos. Posteriormente, pedimos para também que o paciente realize a mordida de um palito, onde avaliaremos a mordida, se está com a força íntegra. Posteriormente, avaliamos a sensibilidade dolorosa, utilizando algum objeto pontiagudo, mas que não tenha a capacidade de machucar o paciente, como por exemplo uma agulha com a ponta torta, e avaliaremos todos os pontos que foram testados anteriormente para a sensibilidade tátil. Sétimo par craniano, nervo facial. Iremos realizar o teste da mímica. O primeiro movimento que pediremos é para que o paciente eleve as sobrancelhas. O segundo, pediremos para que o paciente franza as sobrancelhas. O terceiro, pediremos para que feche os olhos com força. O quarto, pediremos para que o paciente infle as bochechas. No quinto, pediremos para que o paciente faça um bico. No sexto, pediremos para que o paciente sorria. No sétimo, pediremos para que ele realize a contração do músculo platismo, realizando a depressão do ângulo da boca.
Um acometimento importante do 7º passo seria a paralisia de Bell, onde o paciente acaba perdendo normalmente de forma temporária a movimentação da mímica facial, que ele é caracterizado principalmente pelo sinal de Bell, que ocorre quando o paciente tenta piscar o olho, ele acaba realizando um movimento para cima e para fora do olho. Reflexo córneo-palpebral, iniciaremos realizando a higienização das mãos com álcool. Posteriormente, iremos realizar a testagem utilizando o algodão e para isso é importante que a gente faça uma pequena pontinha para que possamos realizar o estímulo, através do algodão. Pediremos para que o paciente olhe para o nosso dedo, para a região lateral, para que a gente consiga realizar o estímulo. Lembrando que o estímulo deve ser na região da córnea e não na esclera. A resposta esperada é que o paciente pisque o olho. Existem 3 formas de testarmos a parte coclear do nervo vestíbulo coclear. A primeira forma de fazer isso é com um teste de sussurro. O examinador se coloca atrás do paciente a 33 centímetros e fala alguma coisa que o paciente deve ouvir. A segunda forma é usando um diapasão, seja aproximando do ouvido ou distanciando. O normal é ouvir um som fraco a 70 centímetros de distância. 2 alterações possíveis são a hipoacusia e a hiperacusia. Outra forma de fazer isso, e que usa o mesmo princípio, é o teste do esfregar de dedos, e que também pode ser dito como atrito leve. Caso o paciente não ouça, podemos quantificar o déficit diminuindo a distância para 35, 20, 10 centímetros ou diretamente na orelha. Uma forma menos comum e alternativa de fazer isso é utilizando o atrito do cabelo, sendo que deveremos atritar as pontas evitando mover a raiz para que o paciente não sinta e não falseie o teste. Os nervos glossofaríngeo e vago podem ser analisados juntos. Para isso, temos o reflexo nauseoso ou do vômito, que o examinador utiliza um abaixador de língua e toca suavemente o terço posterior da língua, o palato mole ou a parede posterior da faringe do paciente. Se o reflexo estiver presente, a paciente terá uma constrição da faringe e sensação de ânsia de vômito, como vocês podem ver. Também faremos a inspeção da úvula. Pedimos para a paciente falar A ou E e, com o auxílio de uma lanterna, esperamos observar a úvula continuar na linha mediana. Mas em caso de lesão desses nervos, o palato desvia para o lado não afetado, representando o sinal da cortina como no vídeo. Para avaliar o nervo acessório, fazemos o teste de força contra a resistência dos 2 músculos cria e nevo. No caso do esternocleidomastóide, apoiamos a mão na mandíbula do paciente e pedimos para ele virar o rosto para o lado oposto. E para o trapézio, pedimos para que ele eleve os ombros. Para analisar o nervo hipoglosso, faremos a inspeção da língua. Primeiro pedimos para a paciente mostrar a língua. O normal é que ela esteja em linha média, mas no caso de lesão desse nervo, ela desvia para o lado afetado durante a protusão. Depois pedimos para a paciente deixar a língua em repouso dentro da boca. Iremos procurar atrofias ou fasciculações, que indica a lesão do neurônio motor inferior do hipoglosso, como no caso da esclerose lateral amiotrófica. E por fim, temos o teste de força contra a resistência. Iremos apoiar a mão na bochecha da paciente e pedir para que ela empurre a bochecha com a língua dentro da boca contra a resistência do examinador, dos 2 lados. Sorry. Ele disse que o